mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor, amado da minha alma, eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Eu quero estar contigo, amado da minha
A graça e a paz, meus irmãos. Como é que estamos? Um domingo abençoado a todos vocês, né? Estamos aí na batalha de novo, né? A cada domingo uma bênção de Deus, uma palavra aos nossos corações. Nós queremos render graças ao Senhor por esse momento tão especial, tão gracioso de estarmos aqui com os irmãos, cheio de saudades. Dizer a vocês que a gente realmente, nesse dia, quando terminar essa pandemia, vamos celebrar muito, né? Mas aprove ao Senhor que passássemos por isso, para que pudéssemos também aprender muitas coisas, né? Tem sido dias proveitosos, dias de bênção, né? Viver esse tempo de quarentena, de muito trabalho, de muitas bênçãos, e por isso nós queremos render graças ao Senhor por tudo. Vamos ter o nosso tempo de intercessão pelas famílias, né, pelos irmãos que foram acometidos pela Covid, né? Vamos ter esse momento agora de intercessão antes de começarmos a palavra. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós bendizemos o Teu nome neste momento, por tudo aquilo que Tu és, ó Pai. Tu és um Deus bondoso, majestoso, gracioso. Queremos, ó Pai, levantar um altar de adoração ao Senhor neste momento, para que Teu nome seja glorificado. Ó Deus, para que Teu nome seja exaltado, Senhor, não só na minha vida, mas na vida de cada um que vai nos assistir, que vai estar nos assistindo neste momento. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. Eu quero pedir ao Senhor também que o Senhor esteja derramando as Tuas bênçãos sobre aqueles que foram infectados, ó Pai, pelo vírus da Covid, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo cura, restauração. Queremos lembrar, Senhor, de Nadjane, Luciano e toda a sua casa, de Marcelo e toda a sua família. Queremos, ó Pai, nos lembrar de Jesse também e toda a sua casa, Pai. Pedimos ao Senhor misericórdia nesta hora por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Deus, agradecer ao Senhor também pelos irmãos que foram infectados, mas que já estão bem. Ó Deus, que o Senhor derrame a Tua graça, derrame a tua cura sobre as nossas vidas, a Tua proteção. Ó Deus, também lembrando da vida de minha mãe, Senhor, que o Senhor esteja agindo sobre a vida dela. Pai, muito obrigado pelo livramento que Tu destes a ela. Ó Deus, que o Senhor esteja cercando as nossas famílias nesta hora, cercando a nossa casa. Abençoa esta palavra, Senhor, que vai ser ministrada neste momento. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame sobre nós uma unção especial, uma graça especial. Ó Deus, nós bendizemos a Ti, Pai. Usa minha vida como instrumento afinado nas Tuas mãos. Libera um cântico novo, Senhor, através da Tua palavra. Que vidas sejam restauradas, curadas, salvas, libertas, ó Pai, através do poder da Tua palavra. Deus, é o que eu Te peço neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, que bênção poder estarmos aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade à mensagem que falamos na quarta-feira, né, que falava sobre esperança, que transpõe a imaturidade. Falamos, né, da questão da diferença do crente maturo para o adulto. E foi muito interessante aquela mensagem da quarta-feira, porque nos fez refletir muito como estamos vivendo, atitudes que nós temos de criança muitas vezes, apesar de sermos adultos, né, espiritualmente falando, e que traz sobre nós uma responsabilidade de crescimento, né, uma responsabilidade de estarmos desenvolvendo segundo o querer do Senhor. Hoje nós vamos trabalhar sobre isso e queremos, né, falar sobre os indícios, 8 indícios da maturidade. Antes, porém, vamos ler 1 Pedro 3, de 8 a 12, né, e vamos ver o que Deus tem a nos dizer nessa palavra, e depois falaremos sobre 8 indícios da maturidade. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, né? Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, né? E seus ouvidos estão atentos à sua oração.
mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, né? Então, nesses versículos, nós vamos falar sobre 8 pontos, 8 indícios de pessoas maduras. Vimos da semana passada, como eu falei, sobre a questão da imaturidade espiritual. E hoje nós vamos falar sobre esses 8 indícios de maturidade. Pastor, quais são? Está aí no versículo e nós vamos discorrer. Deixe sua Bíblia aberta, acompanhe aí pelos slides, mas nós vamos discorrer. Marque na sua Bíblia. A sua Bíblia é sua, então você marca, você pinta, você pode escrever nela, né, para lhe chamar a atenção. É um estudo, né, nesse momento. E o primeiro indício é o indício da unidade, né? Então, assim, quais são o primeiro indício de que a pessoa está vivendo maturidade, está vivendo dias de maturidade? É o indício da unidade. Olha o que diz a palavra de Deus: tenham todos o mesmo modo de pensar, né? E, pastor, refere-se a uma unidade de coração, a uma semelhança de propósito e uma concordância quanto aos pontos mais importantes da doutrina. É exatamente essa unidade vai se referir a isso, uma unidade de coração, né? A uma semelhança de propósito e uma concordância quanto aos pontos mais importantes da doutrina. Eu quero lembrar, passando o slide aí, que essa qualidade não é igual à uniformidade. Não troque unidade por uniformidade. A uniformidade é quando você vê que todos devem ser parecidos e ter a mesma forma de pensar. Não é isso. A unidade não é uniformidade. Às vezes você vai ver casos de determinadas comunidades que todos falam iguais. Você vai ver casos que eles se vestem da mesma forma. Isso não é unidade, isso é uniformidade. A palavra uniforme vem exatamente daí, né? De todos serem iguais. Eu me lembro, na época que eu estudava, o uniforme tinha que estar impecável, igual todo mundo. Ninguém podia chegar com a camisa de outra cor, com uma calça de outro. O sapato tinha que ser o sapato exigido, o preto, o azul, né? Então a gente tinha essa uniformidade. Quem via de longe, via todo mundo vestido igual, não é verdade? Então isso é uniformidade. Às vezes nós estamos nutrindo, seja na família, seja na igreja, a uniformidade. Nós estamos nutrindo isso e isso não é bom, porque rouba a questão da condição da pessoa pensar diferente, de trazer uma ideia diferente, né? De poder fazer crescer aquilo que está parado e fazer com que as coisas possam caminhar. Então, o que Deus sonha, um sentido de maturidade, é viver a unidade, né? É a gente ter semelhança em propósito, concordar com quanto aos pontos importantes da doutrina, mas assim, como você vai tomar ceia, de que forma? A gente sabe que tem que tomar ceia, né? A gente sabe de coisas importantes, né? que Jesus ressuscitou. Então, isso são coisas importantes, mas a gente concorda com isso e a gente não precisa se separar por causa disso. Agora, nem todos precisam entender que a ceia tem que ser numa mesa ou sentado. Não, a uniformidade disso não existe, tá certo? Outra coisa, o segredo para esse tipo de harmonia é não focar as diferenças pequenas, periféricas, e sim concentrar-se no terreno comum que é Jesus. Essa é outra verdade que às vezes a gente não tem esse entendimento. Então, às vezes a gente está dentro de um grupo pequeno, às vezes a gente está dentro de casa, às vezes a gente está dentro de uma igreja, a gente quer focar nas pequenas coisas, e aí começa a confusão. Olha, o cálice tem que ser de 5 centímetros, aí outro diz, não, o cálice tem que ser de 7, e a gente fica às vezes brigando por coisas pequenas, periféricas, que não tem nenhum tipo de valor. Muitas vezes não existe nenhum tipo de valor. Nós devemos concentrar, irmãos, em Jesus. O terreno comum da unidade é Jesus.
Eu não quero saber como você se veste, no sentido de se vai vestir azul, vermelho, se não tem, não, a gente não pode ficar preso a esse tipo de coisa. Se você toma ceia de paletó, se outro toma ceia de calça jeans, não, isso não existe. Não tem, a gente não tem que ter esse tipo de luta. O segredo da harmonia é você entender que tem coisas que são pequenas, que não valem você colocar do seu ritmo ou querer ser da sua forma. O terreno comum é Jesus. Olha, está servindo a Jesus, a ceia que está sendo tomada numa xícara ou num cálice, pouco importa, né? O importante é que nós temos um centro, a centralidade deve estar em Cristo. Pois bem, algumas perguntas eu queria fazer para você entender o seu nível de maturidade. Qual o seu nível de maturidade no que tange a unidade? Quando você olha para você mesmo, como é que você vê o seu nível? Você acha que você, em relação à unidade, você é uma pessoa madura, né? Você convive bem com as diferenças, entendendo que o centro é Cristo, não é viver bem com as diferenças, aonde o centro é qualquer tipo de coisa. Não, quando o centro é Cristo, você convive, você anda, você passeia naquilo. Quando o centro não é Cristo, você respeita, mas você não pode concordar. Então, é interessante, irmãos, que a gente precisa entender, dentro da casa do Senhor, qual o nível de maturidade. O que é que você entende diante do que eu falei? Você é uma pessoa estressada, que se alguém não fizer do seu jeito, você estoura, você quebra. Então, se você é assim, o seu nível de maturidade é baixo nessa área de unidade. Outra pergunta, você está em harmonia com os membros da família de Deus? Você é aquela pessoa cri-cri, que briga por tudo, né? Que briga desde o estacionamento. Olha, estacionamento igreja tem sido um lugar de muito embate, né? Então tem pessoas que estão perdendo a paz já no estacionamento, porque a pessoa que está servindo, que tem autoridade no estacionamento, que está servindo ali, o que é que ela tem feito? Ela tem orientado, mas às vezes alguém desavisado chega agitado, chega querendo ir para o culto, chega atrasado, ou não quer colocar o carro onde foi mandado, aí começam os embates, né? A terceira pergunta, você trabalha com outros, você tem a mania, você gosta de trabalhar com pessoas, ou você simplesmente você se fecha para isso e diz, eu quero fazer sozinho, porque antes só do que mal acompanhado. Essas perguntas eu quero que você se faça para você ir se avaliando. O segundo dos 8 indícios é interesse mútuo. Sejam compassivos, está lá na palavra de Deus, no versículo que nós lemos. Você pode marcar lá na sua Bíblia. A raiz grega desse vocábulo dá origem à palavra simpatia, que também significa sentir com, né? Sinta com, seja compassivo, tenha simpatia, sinta, né? Isso quer dizer que quando os outros choram, você chora. Quando se alegram, você se alegra. Isso caracteriza a ausência de competição, inveja ou ciúme entre os cristãos. Então, se eu sinto, né, se você, sei lá, está no hospital, eu vou sentir com você. Se você comprou uma casa na praia, eu vou sentir com você. Interessante que eu liguei esses dias para uma irmã, e aí ela estava no carro preocupado, né, com a situação dela, tudo. Aí ela disse, pastor, que bênção, feliz, né? Eu digo que amém, irmã. Pastor, nessa pandemia, eu comprei uma casa de praia de 4 quartos em cima, uma piscina. Pastor, eu estou tão feliz. Eu digo, glória a Deus, irmã. Irmão, parecia. Eu já fiquei preparado. Eu digo, no verão eu já sei para onde ir. Não é verdade? No verão eu já sei para onde ir. Então eu disse, glória a Deus, pastor, que bênção. Olha, eu estou tão feliz, estou me mudando nessa pandemia toda. Então você imagine, né, a alegria que a gente deve sentir. Isso, irmãos, é algo que extrapola. Você vê que alguém não está maduro, não viveu a maturidade. Quando ele vê alguém se alegrando, ele se entristece. Ele bate uma tristeza no coração que parece que vai dar um infarto.
E o que foi? Não, não é nada não, não é nada não. E a pessoa vai ficando triste, vai ficando... Irmãos, ter interesse mútuo é você ser compassivo, é você sentir o que a pessoa está sentindo, a alegria do que é comprar um imóvel. Talvez você nunca comprou, mas aquela pessoa está tendo essa alegria. E você não precisa de maneira nenhuma ficar triste porque você não tem, mas ela tem. De maneira nenhuma, irmãos. E talvez aquilo vai servir para você. E nós precisamos ter esse entendimento, ter essa visão, né? Que a raiz, né, disso tudo é sentir, se alegrar, né? Assim, isso, o que vai causar, pastor, quando você se alegra com as pessoas, quando você chora com os que choram? O que é que isso causa quando você sente, quando você tem esse sentimento de mutualidade, ser compassivo? O que é que isso causa? Isso causa ausência de competição, isso tira. Você não vai competir com aquela pessoa, você não vai ter inveja, a inveja morre ali, porque você está expressando alegria pelo crescimento de outra pessoa. Olha, o ciúme mora ali, irmão. Sabe o que é, na verdade? O ciúme é quando a gente vê que o outro está tendo coisas que a gente não tem. A gente leva muito ciúme para o lado do relacionamento, quando alguém se insinua para o seu parceiro ou a sua parceira. Mas a questão do ciúme é algo mais abrangente quando a gente começa a perceber que tem pessoas, que tem coisas que a gente não tem, a gente começa a ciumar. A gente começa a ficar olhando a pessoa atravessado. A gente começa a desqualificar as pessoas. Quantas vezes você fez isso em comentário, quem sabe? Quantas vezes você desqualificou pessoas? Quantas vezes você não elogiou para não dar crédito à alegria que a pessoa tem? Quantas vezes você não participou para que aquela pessoa não pudesse ser honrada com a sua presença? Isso acontece muito, isso é sinal de imaturidade, isso é sinal de criancice. E nós precisamos amadurecer, irmãos. Nós precisamos ter um coração mais compassivo. Nós precisamos ter entendimento que a única forma de me livrar do ciúme não tem, irmãos, acompanhamento psicológico, não vai ter oração forte, não vai ter nada se você não entender que você precisa ser compassivo. A palavra de Deus diz a você que você precisa sentir com o outro. Olha o que diz Romanos 12, de 15 a 16. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios a seus próprios olhos. Irmãos, eu quero pegar o versículo 16 aí que a gente acabou de ler, e que diz o seguinte: tenha a mesma atitude um para com os outros. Se a pessoa, né, a quem nós estamos alegres, irmãos, aquele momento de alegria, aquele momento de compartilhar, eu preciso me alegrar com ele. Se a pessoa se alegra comigo, eu tenho que me alegrar, irmãos, eu tenho que me jogar. Agora, preste atenção o que diz o restante desse versículo, para você marcar aí na sua Bíblia. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. É engraçado isso, que a questão da mutualidade às vezes é segregada pela posição social. Irmãos, isso é orgulho. Nós precisamos estar dispostos. Eu não tenho que gostar, eu tenho que ter disposição. Você tem que ter disposição de associar-se, de caminhar juntos com pessoas de posição inferior. Isso não é gosto, isso não é afinidade, isso é disposição. Você e eu precisamos ter essa disposição. Olha como o ser humano é terrível. Então nós precisamos se dispor a caminhar, se associar
com pessoas de posição inferior. E eu quero dizer, irmãos, isso não tira as suas preferências, isso não rouba do que você gosta, mas eu preciso ter maturidade, eu preciso chegar a um nível de maturidade e dizer, eu preciso caminhar com pessoas que tenham essas posições, ou inferiores a mim, socialmente, culturalmente, espiritualmente. E aí o versículo 16 termina, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Sabe por quê? Porque eu e você temos argumento de sobra para dizer que não anda com fulano por causa disso, não anda com ciclano por causa disso, não anda porque fulaninho faz assim, fulaninho faz assado, fulaninho é problemático. Não é assim que a gente faz? Então guarde isso no seu coração. Olha o que diz aí. Cristãos que estão crescendo rumo à maturidade compartilham sentimentos, tanto sofrimentos quanto alegrias mútuos. Então, se você está crescendo, nós vamos compartilhar sentimentos, irmãos. Sofrimentos também não vai ser compartilhado. Esse negócio das coisas e você ficar escondendo, querendo viver uma coisa que não existe. É tempo de compartilhar sentimentos. Procure pessoas idôneas, pessoas maduras para caminhar com você. Abra seu coração, possa você ter essa percepção e visão de Deus para a sua vida. Olha as perguntinhas de novo. Com base nesse segundo indício, como você está? Como está seu nível de maturidade? Você pode, verdadeiramente dizer que compartilha os sentimentos de outras pessoas? Você pode dizer assim, olha, quando a pessoa se alegra, olhe bem, e pessoas aqui, não é só as pessoas que você gosta, não é só as pessoas que você acha que está no seu grupinho, e aquelas que não estão no seu grupinho, e aquelas que você antipatiza, e aquelas que você convive por força, da própria sociedade. A pergunta é, você tem compartilhado sentimentos? Quando outros sofrem, você sofre com eles? Quando se divertem, você se diverte com eles? Você tem alegria? Irmãos, eu creio, isso é uma percepção minha, a natureza humana tem muito mais facilidade de se identificar, de sofrer junto, do que se alegrar, porque a alegria é a vitória do outro, que você vai ter que dar risada, você vai ter que celebrar a vitória do outro. E se você é criança, você não celebra, você não elogia, você não participa, você não caminha. Sabe o que é que você faz? Você se cala, você se esconde, porque você não suporta ver a vitória do outro. A maturidade começa a crescer quando você consegue sentir sua preocupação com os outros, pensando mais que a sua própria preocupação consigo mesmo. Então, quando você começa a se preocupar com os outros mais do que a preocupação consigo mesmo, você está dando sinal de maturidade. Você já começou a perceber que as coisas estão caminhando. Mais uma vez eu quero lhe dizer que pessoas aqui são pessoas do seu rol de amizade e pessoas também que não são do seu rol de amizade. Pessoas que você tem afinidade e pessoas que você não tem afinidade. Os cristãos maduros se importam de verdade com o que os outros estão sofrendo. Isso é maturidade. Se você não tem maturidade, você passa e não está nem preocupado com o que está acontecendo. Nem preocupado. O terceiro indício, amizade carinhosa. Amem-se fraternalmente. A palavra fraternalmente no grego denota o amor carinhoso de um amigo. Amigos confortam e encontramos força em sua companhia. Eles dão frutos que provêm nutrição e ânimo. Irmãos, é tão importante a gente poder ter amigos, A Bíblia que diz que nós devemos amarmos fraternalmente, com amor carinhoso de um amigo. Todos nós precisamos disso. Todos nós necessitamos de pessoas amigas, porque o amigo ele conforta. A gente encontra força, irmãos, quando o amigo nos levanta e diz, olha, eu confio em você, eu sei que você vai conseguir.
Os amigos dão frutos que provêm nutrição e ânimo. Quantas vezes eu fui animado? Quantas vezes você também pode ser desanimado porque você caminha com uma pessoa que não é seu amigo? Aí, em vez de lhe animar, lhe desanima, lhe joga para baixo. Você está cultivando amizades assim? Você tem no seu ambiente, você tem amizades onde você pode, de forma fraternal, receber esse carinho, esse amor, né, desse amigo, dessa pessoa, onde você possa crescer, onde você possa ter ânimo. Você está sendo amigo de alguém, você faz isso com as pessoas também. Você tem uma palavra de ânimo, você tem acompanhado, você se preocupa. Irmãos, como nós perdemos isso? Nós cristãos estamos muito secos, estamos muito duros. É uma terra dura, irmãos, mas o cristianismo e a palavra de Deus nos manda ser maleáveis. Nós precisamos caminhar dentro disso. Há poucas pessoas, né, que ficarão perto de vocês, abrigando-a com seus galhos, né? Então, assim, nós precisamos ter esse entendimento, né, de que as pessoas precisarão ficar ali. Mas se só tem poucas pessoas, será que tem pessoas? Existe umas poucas pessoas que ficaram perto de você? Será que existe? Né? Abrigando com seus galhos, pessoas que confiam na sua liderança, pessoas que confiam no seu caráter, pessoas que confiam que você é uma pessoa que vai levantar ele. Será que existe pessoas assim que ficarão debaixo, né, dessa sombra sua? É uma coisa para você se avaliar, né? Talvez você diga, pastor, eu não tenho amigo. Talvez você diga para mim, não tenho amigo nenhum. Meu amigo é Jesus. Mas, irmão, se fosse, Jesus não tinha escrito isso. Ele manda que a gente se ame fraternalmente, com amor carinhoso, com cuidado, que a gente se preocupe com o outro. Eu não quero saber quem é o outro, se é meu irmão. Quem é a centralidade? Quem deve ser a centralidade é se o irmão é Bahia ou Vitória. Se for Bahia eu trato bem, se for Vitória eu não quero nem saber. É assim? É isso que você entende como cristianismo? Se for Bolsonaro eu trato bem, se não for eu não quero nem ouvir. É isso que você entende como cristianismo? Irmãos, a centralidade não é ser Bahia ou Vitória, não é ser Bolsonaro ou não ser. A centralidade está em Cristo. Não importa as coisas pequenas, a gente acabou de dizer no início, que ficaram para trás. Nós não podemos viver essa sequidão, irmãos, nos relacionamentos. É saudável, à medida que amadurecemos, termos um ciclo de amigos que fique amorosamente ao nosso lado, independente de qualquer coisa. De qualquer coisa. De quem ele seja, o que ele pense politicamente, esportivamente, seja lá o que for, irmãos, a gente está preso a coisas pequenas e esquecendo a centralidade que é Cristo. É igualmente saudável, irmãos, sermos amigos assim para com os outros. Da mesma forma como pessoas são seus amigos, você precisa ser amigo das pessoas também. Você precisa tratar bem, você precisa olhar o outro em Cristo e dizer assim, eu te amo. É isso que nós estamos precisando nesses dias e nesse tempo. Conforme o amadurecimento vai acontecendo, né? Conforme o amadurecimento vai acontecendo, nossas amizades se tornam mais profundas. Então, o que é que acontece? Eu estou desenvolvendo um relacionamento com a pessoa, entendendo os pontos positivos, os pontos negativos. É muita imaturidade você se dar com alguém que não tem defeito, né, para você, que você concorda com tudo. É imaturidade, é infantilidade se dar com uma pessoa que não consegue lhe chatear para fazer todas as suas vontades. Lidar com uma pessoa que sabe como é todas as coisas. Irmãos, isso é infantilidade. Nós precisamos caminhar e amadurecer, irmãos, com pessoas às vezes bem diferentes, que têm questões que são diferentes das nossas, mas tem uma coisa que nos une, Cristo.
E isso faz a diferença. Isso muda a nossa forma de ver as coisas. Quarto, misericórdia, né? Sejam misericordiosos. O termo misericordioso, usado em 1 Pedro 3,8, pode ser traduzido como compassivo e é usado no Evangelho para descrever Jesus. Jesus foi compassivo. Olha o que diz Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O que Jesus viu fez seu coração doer. Essa é a verdade. Havia uma sensibilidade, irmãos, naquilo que Jesus estava vendo. Havia algo acontecendo. Cristo se encheu de ternura pelas pessoas, pois se compadecia dela. Era algo que não era normal. É engraçado isso, irmãos. Olha o que diz Efésios 4,32. Sejam bondosos e compassivos, né? Uns para com os outros. Compassivo de novo aqui, né? Com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Pessoas maduras são ternas, né? Olha, olha com olhar de misericórdia. E com elas são valiosas, né? E como elas são valiosas em toda a sociedade. Irmãos, pessoas dessa forma a gente não pode de maneira nenhuma abrir mão. A gente precisa ter esse valor, irmãos, ter essa visão que às vezes nos perdeu. Quero dizer uma coisa, às vezes a gente passa na rua, a gente não tem compaixão, a gente não consegue, irmãos, doer o coração pela necessidade de um mendigo, pela necessidade de alguém que está em desespero indeterminado. A gente passa por longe, né? E a gente usa do artifício do medo, a gente usa do artifício, irmãos, é a dor de alguém que está passando fome, a dor de alguém que nesse momento está no hospital público padecendo pela Covid e não sabe como fazer. Irmãos, eu fiquei pensando sobre isso. É algo complicado. É algo complicado. A gente precisa ter o entendimento, né, que se o Senhor não guardar, é verdade, em vão vigia a sentinela, mas o nosso coração precisa se compadecer do que está acontecendo na sociedade e nas pessoas. O quinto, humildade. Humildade significa modesto, despretensioso de espírito. Refere-se mais a uma atitude interna do que externa. Presta atenção. Isso é humildade, né? Então, a pessoa vai dar indício de maturidade vivendo a humildade. A humildade não é um show que fazemos. Na verdade, se pensamos que somos humildes, é porque provavelmente não somos. Eu sei que agora muita gente vai botar aí no grupo, misericórdia. Mas você que pensava ser humilde, provavelmente você não é. Porque a humildade não é esse show que você faz, né? De estar levando as coisas com aquela cara de santo e dizer que se preocupa. Não é nada disso. Não é você que vai declarar isso para você mesmo. Olha o que diz aí no próximo. Uma pessoa verdadeiramente humilde, ela procura oportunidade, sabe de quê? Ela procura oportunidade de doar-se aos outros e não de reter. Você é humilde? Nós precisamos procurar essas oportunidades de doar-se. E outros aqui, não é só pessoas do meu círculo de amizade, de pessoas com quem eu gosto. Uma pessoa verdadeiramente humilde, ela procura, né, oportunidades de liberar em lugar de armazenar. Abençoar, irmãos, libera. Às vezes a gente tem que liberar coisas que a gente está segurando no OLX, né? Desapegue. Não se preocupe.
Se Deus tem suprido, deixa as coisas acontecer. Ela procura a oportunidade de edificar em vez de destruir. A pessoa que é humilde, irmãos, ela abre mão de qualquer coisa porque ela não quer ver a desgraça. Ela não quer ver alguém destruído, então ela recua, né? Mesmo às vezes estando certo, ela deve recuar, porque ela precisa ter essa concepção, ela quer edificar. Ela procura a oportunidade de servir em lugar de ser servido. É tão difícil a gente perceber que qualquer carguinho que se dá a uma pessoa, a pessoa quer ser servida. Humildade é você procurar essas oportunidades para servir, mesmo estando em posição superior. Mesmo estando em posição superior, procure servir. Né? Não fique achando que agora você vai ser servido. Não. Aquele que é humilde, ele vai procurar servir, ele vai procurar algo para fazer. Às vezes ele vai passar em um departamento, às vezes ele vai passar na própria igreja. Tem alguém lá servindo em determinada área que você já está lá em cima, você vai lá e serve junto com ele, ajuda. Procura a oportunidade de aprender com os outros em lugar de lutar por posição e ensino. Irmãos, isso é muito claro. Às vezes a pessoa chega numa igreja, chega num determinado lugar, já quer chegar já. Não, irmãos, procure aprender, comece do baixo. Vai embaixo, vai lá aprendendo, vai caminhando. Isso é importante. Isso nos faz ter um entendimento muito especial daquilo que estamos vivendo, né? Daquilo que nós estamos passando. Então, assim, nós precisamos ter isso muito bem guardado dentro do nosso coração. Há muitos problemas dentro de igreja, há problemas acontecendo às vezes na família, há problema acontecendo dentro de empresas, porque as pessoas que chegam estão achando que vai fazer tudo diferente e não procura chegar no lugar aprendendo. Quer um conselho? Aonde você chegar, chegue com o sentimento de aprender. Aonde você chegar, mesmo que você esteja chegando para ocupar qualquer posição, chegue com o sentimento de servir. Aonde você chegar, chegue com o sentimento de edificar e não chegue destruindo tudo. Não chegue acabando com tudo que foi feito. Chegue com o sentimento de edificar. Olha, aonde você chegar, libere. Seja uma pessoa que esteja pronto a abençoar. Doar-se é importante, irmãos, né? Se envolva, vista a camisa daquilo que você está fazendo. Você pode ser o chão de fábrica, mas você está vestindo a camisa. Tem algo aqui no meu condomínio que me chama a atenção. E ontem eu disse a Neide, já falei com ela várias vezes, tem uma menininha que trabalha varrendo o condomínio. Eu já vi que aqui vários funcionários têm vários níveis. E essa menina trabalha varrendo o condomínio. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que ela não é qualquer uma varredora. Ela não é qualquer uma que está ali enraivada. Ela vem toda arrumada. Ela se pinta. Ela se organiza toda. Não é uma pessoa desleixada. Não é uma pessoa, irmãos, mal-humorada. Você fala, está sempre feliz. É uma jovem, né? Mas sempre feliz, sempre alegre, magrinha, toda elétrica. Você vê, irmãos, que ela está se doando. Ela não está ali amargurada pelo que ganha, se baixaram o salário dela, se não baixaram. Ela está se doando. Eu já vi pessoas aqui com cargos um pouco mais altos que ela, dentro dos funcionários, que reclamando às vezes. Então, uma pessoa dessa, ela é diferenciada. Ela é diferenciada. Vamos lá. Como são abençoados aqueles que cedo compreendem isso, não é verdade? Quando, oxalá eu pudesse ter aprendido isso mais cedo. Irmãos, eu não tinha feito tanta bobagem na vida. Eu não tinha machucado tanta gente. Eu não tinha perdido tantas oportunidades por causa da minha falta de humildade. Quantas vezes eu não me doei, quantas vezes eu não liberei, quantas vezes eu não edifiquei, quantas vezes eu não servi, queria ser servido, quantas vezes isso aconteceu?
precisou um processo divino de Deus na minha vida. Precisou eu me abrir para ter entendimento que não é dessa forma. Não é a roupa, não é o sapato, não é o título, nem a posição. Nada disso. Não precisa ninguém mandar. Peça ao Senhor para quebrar isso no seu coração. Peça ao Senhor para transformar o seu coração, trazer humildade à sua vida. Você não precisa destruir ninguém, você não precisa esperar ser servido, você não precisa armazenar com medo, você não precisa reter a bênção que Deus está lhe dando. Você não precisa lutar por posição. Abençoe, chegue abençoando. O sexto indício é o perdão. A gente fala muito disso no grupo do Casados para Sempre. E esse é o sexto indício. Diz o seguinte, o verso 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Não é verdade? Este versículo, irmãos, aborda todos os fundamentos importantes relacionados ao perdão. Todos. Olhe bem, o primeiro fundamento. Quando temos verdadeiro perdão em nosso coração, nós nos recusamos a revidar ou a vingar-se. Esse é um fundamento. Você, quando tem, você não pode retribuir o mal com o mal. Então, esse é o primeiro fundamento. Nós, quando temos o verdadeiro perdão em nosso coração, nós não nos recusamos a revidar ou vingar-se. Irmãos, esse é o grande problema de muitos crentes. Crentes imaturos, eles lidam, tiram nota baixa no quesito que é perdão. Você vê logo um crente imaturo quando ele tem dificuldade de perdoar, quando ele não entende o que era a vida na presença de Deus, quando ele não entende que ele foi perdoado de tamanho pecado e continua sendo, mas ele não perdoa, ele guarda, ele fica aprisilhando, ele vai ali o tempo todo tentando buscar justiça própria. É uma criança espiritual. Essa pessoa não pode, de maneira nenhuma, dirigir um ônibus. Essa pessoa não pode estar à frente de qualquer coisa, porque é uma criança espiritual. Ela não entendeu que o perdão que ela recebeu, ela precisa liberar. Ah, pastor, mas eu perdoo, mas não esqueço. Já pensou se Jesus não esquecesse? Já pensou se Jesus não esquecesse? Aonde estaríamos? Como a gente pode recitar a oração do Pai Nosso se você não perdoa quem tem te perdoado? Quem tem te maltratado? Como? Segundo, evitamos responder com ofensas. Irmãos, é claro, é verdade. Não retribui insulto por insulto. Irmãos, a pessoa que é madura, ela tem o domínio próprio, já tem o entendimento de que ela não vai responder. Esse é um outro fundamento. Não responda não. Deixe que o insulto a pessoa leve com ela. A pessoa vai lhe insultar, ela vai lhe trazer ofensa, mas o crente, ele precisa ter o equilíbrio. Ele precisa saber que é uma batalha. Ele precisa saber da luta que ele está vivendo, daquilo que ele está se padecendo durante todo esse tempo. Uma outra coisa, irmãos, pagamos o mal com o bem, abençoando e não insultando, Então, assim, você precisa ter isso muito claro na sua vida, Você precisa ter isso muito claro na sua vida. Pastor, se me fizer, eu vou fazer o dobro. Mas faça abençoando, irmãos. Experimente fazer isso. Imaturo é quem vai bater de frente. O imaturo é quem vai responder, que vai entrar em discussão. O imaturo é que vai fazer com que você caia em um laço muito pior de escândalo. Então, nós precisamos pagar o mal com o bem. É uma luta na nossa carne, uma luta no nosso eu, mas nós precisamos fazer isso. Isso é sinal de maturidade. Talvez o mundo não vai lhe aplaudir. Talvez as pessoas que estão observando vai dizer, fulano ganhou a discussão,
Fulano ganhou a luta, mas assim, você precisa ter um entendimento que você não está para agradar homens, você está aí para agradar Deus. Então é tempo de você obedecer a palavra de Deus, é tempo de você entender o que Deus quer. Conscientizamos-nos de que fomos chamados para suportar esse duro tratamento. Foi por isso que eu e você nós somos chamados. Nós devemos estar prontos a não revidar mais. Você quer ser um discípulo do Senhor? Você é crente, você entregou a sua vida. Irmãos, quando eu falo isso aqui, eu estou falando tendo o entendimento de que a pessoa entregou a vida a Cristo. Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja. Se você gosta do ambiente da igreja, vai ser difícil você entender isso aqui. Mas a pessoa que é nascida de novo, que tem o Espírito Santo dentro dela, ela vai estar pronta a perdoar, não revidar ou a vingar-se. Ela vai estar pronta a não responder por ofensa. Ela vai estar pronta a não pagar o mal com o mal, mas pagar com o bem e abençoando. Ela vai estar pronta, conscientizada de que ela foi chamada para isso. Irmãos, a palavra consciência diz assim, olha, eu sei que o mundo todo está dando risada de mim, mas eu tenho consciência do que eu fui chamado. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que o Senhor quer que façamos, que a gente possa ter esse entendimento. Qual é um sinal de que estou crescendo, pastor? Quando paro de revidar, tiro o peso dos meus ombros, paro de maquinar uma resposta inteligente. Já viu isso aqui? Eu já vivi isso aqui. Fulano vai me dizer isso, eu vou dizer aquilo. Mas a opção B, se ele me falar dessa forma, eu respondo dessa aqui. E aqui, olha, se tem a terceira também, porque se ele vier para cá com fulano e tentar com aquele joguinho, e a gente fala aqui em Salvador, com aquele migué, eu vou responder duro para ele. Irmãos, a nossa mente fica maquinando. Um sinal de crescimento é quando a gente para. E a palavra do Senhor para você nesse momento é: pare de revidar, pare de se envolver em coisas que não são pequenas, são coisas que não vão te levar a lugar algum. Tire esse peso dos seus ombros, pare de maquinar resposta inteligente, para de devolver o soco. E às vezes com um golpe sarcástico. Não é verdade? Fulano, ele me falou, eu sou sarcástico. Ontem eu vi algo parecido com isso. Irmãos, isso é imaturidade. Criancice. A pessoa que é madura no Senhor, ela vai pagar o preço, ela vai entender porque foi chamada. Ela foi chamada para suportar. Irmãos, se não aguenta, não tem como ficar nas fileiras. Essa é a nossa vida. Esse negócio de querer ser crente para estar tudo bonitinho, tudo engraçadinho, benzinho, mozinho, não tem problema, faz tudo o que eu quero. E isso é criancice. Não há maturidade com Deus nessa relação. Não existe maturidade com Deus, com seu irmão, quando você pensa dessa forma, que se dá com as pessoas, está com as pessoas, enquanto as pessoas lhe beneficiam. Se conscientize que eu e você fomos chamados pelo Senhor para suportar. E isso, a palavra, é um tratamento mesmo. Porque a minha carne quer revidar, a minha carne quer responder com ofensa. Eu quero pagar o mal com o mal. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu não abençoei? Quantas vezes eu fui sarcástico? É difícil, mas nós temos que amadurecer. Sétimo, uma língua controlada. Olha o que diz o verso 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, vá para a praia. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Para, pastor. A ideia aqui é controlar a sua língua, ou, como o Tiago afirmou, colocar um freio nela, irmãos. E a expressão é essa mesmo.
é segurá-la, evitando que acabe causando um mal maior. Irmãos, tem gente que a língua coça para falar dos outros. Tem gente que você encontra, já tem a pauta certa para falar da vida dos outros. Irmãos, tem coisas que eu fico observando. Toda pessoa que fala mal dos outros não fala de si mesmo. Eu não sei se é porque não tem tempo, ou porque já é uma coisa armada. Eu não vou falar de mim, mas vou procurar alguém para falar dos outros. Pode observar. Outra coisa, toda pessoa que fala mal dos outros, não vai à pessoa, ele procura terceiros. Já observou isso? Quem gosta de fuxico, quem gosta de disse-me-disse, ele nunca vai à pessoa, ele vai buscar terceiros. E aí, para mim, os dois são errados. Quem fala e quem ouve. Está no mesmo rol. Não existe, é igual ao homossexualismo, não existe passivo nem ativo. Os dois estão na mesma laia. Então, isso é exatamente assim. É exatamente assim. A gente fica, não, eu só ouvi, você também foi conivente. No caso do rapaz que morreu lá nos Estados Unidos, teve um que de fato matou, mas de direito tinha 3 olhando. Ninguém chegou e cortou. Olha o perigo de você estar ouvindo uma conversa da vida dos outros e depois você querer se dizer assim, não, mas quem falou foi ela. Mas você ouviu. Você é tão fuxiqueiro quanto quem ouve. Olha que coisa interessante. Não existe passivo nem ativo. Você é tão fuxiqueiro quanto quem ouve. Sabe o que aconteceu? Foi preso os 4. Foi preso os 4. Ah, mas quem matou foi ele. Não, mas vocês deviam ter feito. Você não parou. Por que você não para a pessoa que fala mal dos outros? Então tem gente, irmãos, que a língua coça. Tem gente que dá um negócio e que começa a morder a língua, bebe água, bota água quente. Mas a língua está coçando. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos colocar freio. Para de falar da vida dos outros. Irmão, você quer ter uma pauta boa? Fale da sua vida. Controle-se. Irmãos, é feio um crente fuxiqueiro, é feio um crente chamar alguém para dentro de casa para estar falando mal de outra família. É feio. E além de ser feio, é uma falta de educação, é tanta coisa ruim junta, que a gente não tem como não imaginar nisso. Irmãos, fala da sua vida, você vai ver que você vai ser mais edificado, você vai crescer quando você abre seu coração, conta as suas mazelas, conta as dificuldades que você tem vivido. Mas, irmãos, quando você começa a viver, começa a falar mal dos outros, e aí quem ouve é tão ruim quanto você, quem ouve é tão ruim quanto você. E a Bíblia diz que a gente tem que pôr um freio. Sabe o que é um freio, irmãos? Freio tem que ser algo que segure, para que a coisa não descambe. Olha o que diz esse slide. Mostre-me uma pessoa que aprendeu a evitar a fofoca, a não passar adiante informações confidenciais, bem como evitar fazer comentários inverificáveis, e eu lhes mostrarei alguém que está progredindo na estrada rumo à maturidade. Irmãos, eu particularmente olho muito isso. Quando eu vejo uma pessoa envolvida com fuxico, quando eu vejo uma pessoa que espera você sair, quando eu vejo uma pessoa que está ali, né, não fala na sua frente, fala por trás, essa pessoa é uma criança. Né? Essa pessoa é uma criança. Então, muito cuidado, muito cuidado. Eu sei de uma história que um irmão foi visitar uma determinada pessoa e quando saiu, né, o elevador demorou e ele ficou esperando o elevador. Diz que foi bater na porta, o nome dele correu dentro de casa. Falou da roupa, falou do sapato e ele ouvindo tudo do lado de fora. Né? Irmãos, que é isso?
Nem entre familiares a gente deve viver isso. O que a gente tem que resolver, tem que falar, chamar, irmãos, você se sentar com a sua família para dissecar a família dos outros. Isso é meninice. Quem vai confiar em menino? Você se juntar com outros para falar mal dos outros. Quantas pessoas já foram mortas? Quantas pessoas já passaram por decepções por causa disso? Por causa dessa atitude mesquinha, maligna. Vamos crescer, criança. Fala da tua vida, fala das tuas mazelas, fala das tuas dificuldades, fala do teu corpo, fala de tudo que é teu, mas evite, porque isso é criancice. Olha o que diz aí esse slide: a língua controlada é uma marca de maturidade. Salmo 141:3 diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Olhe bem para você entender o tamanho do problema. O salmista diz: olha, eu quero ter maturidade. Vigia a porta de meus lábios. Você está entendendo? Irmãos, é triste. É uma coisa ridícula. É uma coisa ridícula. Né? Então, tanto quem fala como quem ouve, só tem quem fale porque tem quem ouve. Se não tivesse quem pudesse ouvir, não ia ter quem falasse. Então, é uma coisa que nós precisamos botar um freio. Se você tem esse tipo de imaturidade, coloque um freio, diga assim: acabou, eu não vou viver mais isso. E oitavo e último, pureza e paz. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Olha o que diz o verso 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Irmãos, pureza, sabe o que é pureza? É você se afastar do mal e fazer o bem. Isso é que é pureza. Eu já falei isso aqui. E é isso que ele está dizendo: afaste-se do mal e faça o bem, é ser puro. Irmão, se está acontecendo lá, está na sala de aula, tem tido determinado tipo de conversa, você está na igreja e ouvindo determinado tipo de conversa, sabe o que a Bíblia manda? Afastar-se do mal. Tem tipo de conversa horríveis dentro em porta de igreja e quem sabe até na hora da pregação. O crente maduro, ele se afasta, ele não procura bem, ele se afasta. Isso aqui, irmão, deixa eu sair aqui. A pessoa começou a falar: irmão, com licença, viu? Vou ter que fazer aqui um negócio. Paz, busque a paz com perseverança, com empenho. Né? Nós precisamos viver isso. Não é a pessoa lhe dizer uma coisa, você partir de lá. Irmão, isso é triste entre irmãos, entre pessoas. Olhos e ouvidos de Deus simbolizam seu cuidado providencial para o seu povo. É por isso que a Bíblia diz no versículo: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos estão atentos à sua oração. Então, os olhos e os ouvidos de Deus simbolizam um cuidado providencial para a minha vida e a sua vida. Que razão maravilhosa para buscar pureza e a paz, irmãos. Eu sei que Deus está vendo. E a promessa é o cuidado providencial do Senhor. Irmãos, eu sei que o Senhor está vendo. Eu preciso me afastar. Deus está me observando. Eu preciso, irmãos, ter uma vida de busca da paz. Afaste-se do mal, irmãos. Saia desse processo terrível, né? que às vezes nos acaba. Então são os 8 indícios de pessoas maduras. Talvez você olhe e a pergunta é: qual você precisa melhorar? Irmãos, é hora de você agora colocar em prática. Qual
desses indícios, você precisa lutar para fazer, você precisa crescer. Talvez você tenha um, tem dois, tem três, talvez vocês tenham uns 8 que precisa crescer, mas você pelo menos reconhece, diga: Deus, me ajuda, porque eu estou na igreja e estou vivendo uma vida totalmente de cachorro, porque, irmãos, você perde a presença de Deus com determinados tipos de atitudes. Você perde a alegria de desfrutar do banquete que o Senhor tem liberado, porque você tem vivido uma vida, irmãos, ainda como se estivesse lá na escravidão das trevas. Olhe para esses 8 pontos, né? E se porventura tiver outro, mas peça ao Espírito Santo para lhe dizer aonde é que você tem errado. Quem sabe você precise consertar com pessoas. Olhe, procure andar direito, arrume a sua casa. Viva a pureza, afaste-se do mal. Você que andava fazendo fuxico, falando mal dos outros, agora você vai falar de Jesus, vai falar da sua vida. Experimente, começando, mesmo que pouquinho, para ir treinando a sua língua a falar de você mesmo. Olha, eu tenho um problema, me ajude. Olha, experimente fazer isso. Você está condicionado, Satanás lhe escraviza por causa disso. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor misericórdia pelas nossas vidas. Pedindo ao Senhor que nos faça crescer em maturidade, que sejamos crentes, ainda que fracos e falhos, mas que tenhamos maturidade na convivência com Deus e com o próximo. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado por esse tempo especial. Muito obrigado por esse momento, ó Deus, aonde nós, como tua igreja, estamos aqui pedindo misericórdia. Deus, que esses pontos que foram realçados nesse momento, traga sobre nós o desejo de conserto, o desejo de mudança, o desejo de ver a nossa vida restaurada. Deus, nós não queremos viver no teu reino como pessoas que vivem no império das trevas. Deus, quebra todas as cadeias, quebra, Senhor, agora na autoridade do nome de Jesus, as fortalezas, ó Pai, que nos prendem. Eu te peço a tua bênção nesta hora. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Guarde essa palavra no seu coração. Nós vamos continuar orando, agradecendo ao Senhor por tudo. Dá um like aí no grupo. Queremos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Hoje à tarde tem evento das crianças. Então, assim, leve seu filho para o Ministério Infantil, seja um participante junto com seu filho em tempo de pandemia. Estamos aí, tivemos um tempo maravilhoso ontem com os casais, né? E assim vai ser um jantar maravilhoso. Foi algo que depois nós vamos estar postando aí, né? Para todos poderem estar revendo o que foi a festa, tá bom? A celebração dos Dias dos Namorados. Vamos orar encerrando? Pai, muito obrigado por tudo. Queremos te agradecer também por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor. Abençoa os dizimistas, os ofertantes. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão assim de uma forma tão fiel, têm estado presente na tua casa, ó Deus, e ajudando, sendo bênção. Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja aumentando a sementeira dos teus filhos, abençoando a vida deles. Abençoa também, Senhor, eu quero te pedir aqueles que não estão podendo participar desse momento dos dízimos e ofertas, mas que a tua graça, Senhor, a tua fidelidade os encontre, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades dos teus filhos. Abençoa aqueles, ó Pai, que estão desempregados, aqueles que estão passando luta em suas famílias na área de saúde. Deus, põe a tua mão sobre aqueles que o Senhor nos confirmou, sobre as famílias que o Senhor nos confiou, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada família que está nos assistindo neste momento. Amém. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão,
pôs um anel em meu dedo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Eu te amo, meus pastores. Feliz dia do pastor, eu te amo. Obrigado, pastores, por nos ajudar, por nos falar sobre a palavra de Deus, por nos amar. Que vocês continuem assim e falem sobre Jesus para todas as nações. Que Deus abençoe vocês. Tchau. Me despedi dos meus pais. Pastor, te amo, meu pastor, pastor. Quero te obedecer. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Sua vida é um exemplo, quero ser igual a você. Parabéns, meu pastor. Oi, hoje eu vim parabenizar todos os pastores, que eles estão sendo fortes nesse momento tão difícil e mesmo assim dando apoio a todos nós. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo e abraço. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Paz, pastor. Feliz dia dos pastores, e eu quero deixar aqui um versículo de Jeremias. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Pastores, um feliz dia dos pastores. Vocês são os melhores pastores que eu podia ter na vida toda, viu? Continue assim. Um beijo do meu coração pra vocês. Pastores, isso é pra vocês. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27:14. Bom dia, pastor! Feliz dia do pastor! Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra Um beijão pra você! pra onde eu irei? E você é uma bênção nas nossas vidas. Olá, meus pastores, feliz dia do pastor. Eu vou deixar um versículo para vocês, de Números 6, de 24 a 26. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Um beijo e até a próxima. Pastores, hoje eu vim aqui para desejar o feliz dia do pastor. Quero falar que vocês são muito importantes para mim e para toda a minha família. Nós chamamos muito. E agora eu vou ler um versículo de 1 Coríntios 15:58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero dedicar isso para pastor Kleber, para pastor Silvério e para pastor Denison. Tchau. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija e exorte com toda a paciência e doutrina. Esse vídeo é para vocês, pastores, porque se não fosse por vocês, quem ia pregar a palavra de Deus, não é? Então, que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Muita saúde e paz para todos vocês. E que vocês têm um papel muito importante na igreja e que vocês são importantes para todo mundo. Oi, pastores. Estou muito feliz pelo seu dia.
quero homenagear vocês e quero saber se vocês gostaram. Pastores, eu gosto muito que vocês falam da palavra de Deus para outras pessoas, que vocês façam outras pessoas se entregassem para Deus. Pastores, também gosto muito de vocês, porque vocês são um presente de Deus por nós. Pastores, vocês são assim, não dá para explicar. Vocês são muito bons. Então, eu acho que é assim que eu consigo te homenagear. Eu amo muito vocês. Tchau. Eu tô aqui gravando porque eu queria desejar um feliz dia do pastor a todos os pastores. E para isso eu vim trazer um texto de coragem que está em Salmos 27:14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, espera no Senhor, pois Ele te animará. Ele vai animar você no momento que você, pastor, estiver triste, essas coisas, só orar que o Senhor vai te ajudar. E você, pastor, tem que ter coragem, não desistir dos seus sonhos. É isso, eu desejo um feliz dia do pastor. Beijo! Pastor, a gente ama, mas eu tô muito alegre, muito animado pra esse sábado animado. E agora a gente fica em casa. E você é um pastor que fica na sua casa e vai pra igreja. Explica todas as coisas pro meu papai e a mamãe. Pastor, nós chamamos o Senhor da Mesmo? para todos Mesmo? Deus te abençoe nesse dia especial. Mesmo? Pastor, nós chamamos! Eu quero agradecer a todos os pastores da IBF de Pastoras. Muito obrigada pelo que vocês fazem por nós. Vocês vão pregar pra gente a palavra do Senhor. Muito obrigada. E eu peço a Deus todos os dias para que mais e mais Ele dê sabedoria a vocês, para poder nos ensinar a palavra de Deus e nós podemos viver bem. Muito obrigada. Amo muito vocês. Olá, pastores. Hoje eu vou ler uma palavra. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim será bem sucedido em tudo que fizer. Feliz Dia dos Pastores! Pois um anel em meu dedo me... Oi, gente, estamos aqui hoje. Talvez vocês tenham sentido essa surpresa aí, mas a gente está aqui hoje porque hoje é um dia muito especial. E se você não está lembrado, hoje é o dia de comemoração
do Dia do Pastor. E nós temos 3 pastores muito queridos na nossa igreja e que nós, do Ministério de Jovens, queríamos muito deixar aqui nossas palavras, nossa gratidão, nosso amor e também nossas orações por eles. Queremos dizer que vocês 3 são homens de Deus, pastor Denison, pastor Kleber e pastor Silvério. São homens de Deus e que nós somos muito gratos pela vida de vocês, somos gratos pela forma que vocês conduzem as coisas, sempre ouvindo a voz do Espírito Santo, sempre sendo guiados pelo Espírito Santo. E eu acredito que a vida de vocês, a forma que vocês conduzem as coisas, vão impactar muitas vidas, como já tem feito hoje em dia. Nós, que somos lá da igreja Batista da Família, nós somos muito felizes em dizer para vocês que vocês são realmente verdadeiros pastores. Não simplesmente por conta de um título, mas porque vocês têm isso, vocês carregam isso no coração de vocês. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Nós queremos que Deus abençoe muito a família, o ministério de vocês e que tudo venha a ocorrer muito bem, que seja tudo muito lindo, que vocês também possam curtir bastante esse dia e vocês estão nas nossas orações. Deus abençoe. Bom, como o Stephanie já havia falado, nós do grupo de jovens estamos muito gratos por estarmos aqui, em especial nesse dia, nesse momento, por 3 pastores especiais que nós temos, né? Pastor Denison, pastor Silvério e pastor Kleber. 3 bênçãos nas nossas vidas, no nosso ministério, no nosso crescimento. Nós somos muito agraciados por termos 3 pastores tão atenciosos, tão íntimos de Deus, cheios do Espírito Santo, cada um com seu jeito, mas todos muito próximos, sempre muito próximos da gente, sempre cuidando de nós. Então, por isso, nós somos muito gratos, amamos muito todos os 3. Como eu disse, cada um com seu jeitinho. O pastor Denison mais próximo aqui de nós como jovens, um grande pai para nós. Pastor Silvério com seu jeito calmo de falar, mas sempre trazendo paz aos nossos corações. Pastor Kleber também como um paizão nosso, um grande amigo, um mentor, um exemplo para nossas vidas, como sempre foi. Então, por isso, nós como ministério somos gratos e queríamos prestar essa homenagem a todos os 3, com muito amor e com carinho, e orando pelos 3 também como nossos pastores, cobrindo o coração como ministério. Nós amamos muito vocês 3. Bom, queremos agradecer mais uma vez pela vida de vocês 3 e dizer que nós somos frutos, né, do amor e dedicação de vocês para conosco. Se hoje nós somos ovelhas que têm sede, que busca a Deus, foi por conta que vocês pagaram um preço em oração por nós, de estar perto, de estar chamando, de ministrações e principalmente de exemplos, cada um na sua particularidade, cada um com seu jeito de ser diferente, mas que acrescenta no reino, acrescenta nas nossas vidas. Somos muito gratos pelas vidas de vocês, por vocês serem esses pastores amáveis e admiráveis para nós. Muito obrigada. Ser